Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso VD Talks. E hoje, como prometido, vamos falar de análise de franqueabilidade. Eu sou o José, o head comercial aqui da VD Negócios. Trago comigo hoje Jean Machado, nosso CEO. Seja muito bem-vindo, Jean. Olá, José. Olá, Gilmar e todos que nos ouvem, nos veem. Muito bom dia. Tudo bem, Jean? E hoje também conosco aqui está Gilmar Júnior, nosso head de consultoria. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Olá, José, tudo bem? Muito obrigado, Jean, a todos, bom dia a todos. Bem, muito bem. Bom, se vocês estão lembrados, no último episódio nós falamos um pouco sobre franchising, e um dos temas que apareceu ali na conversa foi exatamente a análise de franqueabilidade, que é um serviço da VD Negócios para empresas que estão interessadas nessa área de franchising, conhecer esse mercado, expandir por essa estratégia, né? A gente ficou de conversar um pouco mais sobre isso, mas eu queria, antes de tudo, fazer uma recapitulação desse conceito de franchising. Para quem não assistiu o episódio, aliás, corre lá que está muito bom. Então, Jean, só para a gente começar aqui, o que seria o franchising? Qual que é esse conceito? Ele é uma estratégia de expansão mesmo? Perfeito, José. O franchising, ele foi criado para a gente replicar, né, para o empresário poder replicar o modelo de sucesso que ele tem na sua própria empresa, né? Então, se ele tem um modelo que trabalha com a parte de alimentação, serviço, e está tendo muito sucesso, a gente usa o modelo de franchise para replicar ele para outras pessoas que queiram empreender e possam usar desde a marca, os processos, esse modelo de sucesso na sua região. Então, no fundo, o franchising é uma estratégia de expansão através da replicabilidade de um modelo de sucesso, né? Perfeito, ok. E dentro desse contexto, aí eu queria ouvir um pouco também do Jomar, né? O que seria, então, exatamente aqui, vamos começar com uma definição geral, o que seria essa análise de franqueabilidade, Jomar? Esse serviço que a VD presta? Legal, José. A análise de franqueabilidade, ela é um produto, né, que a VD desenvolveu justamente na intenção de trazer para esse empreendedor que tem o desejo de proporcionar um crescimento para o negócio dele no formato de franchise, mas ainda tem algumas, como é que eu vou dizer? Talvez ele quer validar esse modelo, ele quer uma validação profissional para entender, né, qual é o potencial de crescimento que esse modelo pode encontrar. Por quê? O empreendedor, normalmente, quando ele tem um negócio, normalmente a unidade mãe, né, a unidade piloto, ele tem a percepção do mercado local, né? Quando a gente fala de um crescimento em escala, a gente já começa a falar de uma projeção de crescimento que transcende aquela região dele, né? Por exemplo, está em Brasília, ele quer entender qual é a aceitação desse modelo de negócio, não apenas no mercado local, mas em outras regiões. Então, assim, durante, né, esse processo de análise de franqueabilidade, o que a VD Negócios faz? Além de olhar para o modelo dele, avaliar o quanto esse modelo é replicável, porque a premissa básica do franchise é essa, então nós fazemos ali a construção do business model, né, tanto da unidade franqueada quanto até da própria franqueadora, fazemos análise de alguns números, indicadores de viabilidade, mas principalmente nós fazemos um trabalho de benchmarking, tá, perante outros players que atuam nesse mesmo segmento de forma nacional. Então, quando eu consigo ter acesso aos números desse modelo de negócios, né, quando eu consigo ter acesso ao próprio modelo, a própria percepção de valor, a proposta de valor, aliás, desse modelo de negócios, e eu consigo fazer um estudo, né, comparado aos players e aquilo que vem sendo ofertado em escala por outras vezes, eu consigo trazer, por exemplo, uma matriz SWOT, onde eu consigo identificar quais seriam as fortalezas, quais seriam as fraquezas, quais seriam as oportunidades de mercado, quais seriam as ameaças. Então, assim, de uma maneira bem mais prática, bem mais fidedigna, né, eu consigo trazer para esse empreendedor um retrato, né, e também, né, o potencial realmente vamos poder validar, na verdade, a proposta de valor dele, né, num contexto maior, né? Então, a análise de franqueabilidade ela tem essa intenção, é trazer para esse empreendedor
essa validação, essa segurança necessária para que ele possa dar um segundo passo, né, que é concluir, né, esse processo, que é um processo intenso, o processo de formatação. Né? A gente está falando num processo de 6 meses de manualização de todos os processos internos dele, né? Então, a análise de franqueabilidade vem como um primeiro estágio, né, para que realmente ele possa ter essa segurança necessária, para que ele possa avançar, então, e proporcionar ao modelo dele um crescimento em escala, né? Perfeito, perfeito, Gilmar. É interessante que você falou, né? Uma das coisas que acho que os empresários mais dizem é e se, né? Ou seja, sobretudo quando estão prospectando algum modelo novo de funcionamento, de expansão, sempre vem aquele e se, né? E se isso, e se aquilo e tal. É interessante como a VD Negócios tem uma metodologia para conseguir uma resposta para isso, né? Uma metodologia bem estruturada. O próprio Jean fala muito disso, falou, né? Nosso último podcast, né, Jean? Sim, normalmente, né? Claro que cada empresário tem sua situação, tem o seu momento, né? Eu gosto sempre de falar que uma empresa, e principalmente as pequenas, elas têm uma linha de maturação, né? Então, elas vão crescendo, vão evoluindo. No primeiro momento, o empresário abre a sua empresa, né? Está validando o seu modelo de negócio e está buscando faturar, né? Começar a se manter e ter viabilidade. Depois que ele já chegou nesse estágio, ele começa o estágio de querer crescer, né? Até chegar o momento que ele pensa em expandir, né? E nesse momento que a estratégia de franchising entra, que a gente consegue, só que ele sempre tem normalmente duas dúvidas, né? Ou ele tem a dúvida de se ele está pronto para ir para esse novo estágio, né, a dar esse novo caminho que é criar a sua rede de franchise, ou se ele pode ser uma rede de franquias, né? Porque tem muitos empresários que acreditam que a gente olha o McDonald's, né, olha o KFC, grandes redes, né, e fala, isso aí já nasceu grande, né, já começou grande, e eles todos começaram pequenos. Então, a análise de franqueabilidade serve principalmente para responder e comprovar que a empresa está preparada, né, e principalmente o que ela precisa ser feito, que a gente vai na segunda etapa, que é a construção da sua rede, né? É onde a gente entra e começa a executar, né, toda a parte de replicabilidade da sua unidade, toda a parte de construção da sua rede e pensando no processo, na estrutura comercial, né? Então, eu gosto sempre de dizer que a análise de franqueabilidade vai tangibilizar como vai ser a rede daquela empresa, né, para o empresário. E 100% dos empresários que fizeram a análise de franqueabilidade conosco avançaram para a formatação, porque eles se sentiram seguros e viram que estavam, não que estavam prontos, porque nenhuma empresa está pronta. Eu também gosto de falar, se está pronta, já está tarde, né? Se fez perfeito, é porque fez tarde, né? A gente precisa sempre estar melhorando, construindo, por isso que o Gilmar apontou várias situações que a gente analisa, né? Como validar o modelo de negócio, né, a viabilidade e principalmente fazer uma análise SWOT, não só do seu modelo, de como ele vai partir, mas pensando também a médio e longo prazo, as oportunidades que ele vai ter virando uma rede de franquias. Porque diretamente a gente pensa que uma rede de franquias vai ser monetizada, né, vai gerar receita como? Taxa de franquia, royalties e fundo de marketing para fortalecer a marca. Mas tem várias outras formas da gente monetizar uma rede de franquias, porque a gente está criando uma escala, está criando unidades, então a gente pode ter uma forma de vender insumos, produtos dentro da rede, gerar novas negociações com fornecedores, então tem N fatores que apoiam isso. Então, se você, empresário que está assistindo, e confia na sua empresa, já vê que ela está, mas ainda tem essa dúvida, procure a gente, porque na análise de franqueabilidade a gente consegue mostrar como vai virar isso e eu tenho certeza que você vai ver que demorou, que já devia ter avançado. Interessante, você citou também, Jean, falou algumas vezes durante a sua fala, sobre essa ideia de etapa, né? É importante a gente falar aqui que dentro da metodologia VD, a análise de franqueabilidade não é como um serviço separado do franchising, ou seja, ela é uma etapa e naturalmente vai se seguir ao franchising, é isso mesmo?
Isso, assim, a análise de franqueabilidade, dentro do método da VD, é uma etapa que a gente faz para a construção, né, da formatação da empresa para uma rede de franquias. O que a gente fez foi desmembrar isso e estar ao público, ao mercado, antes dele avançar com a construção, porque tem essas dúvidas, né? Mas ela é 100% aproveitada, está dentro do seu acervo, né? Do seu acervo de franqueado e é material entregue. Então, ela é uma etapa. A gente só desmembrou para aqueles empresários que ainda têm essas dúvidas, né? Mas sim, ela é uma etapa e o nosso método é composto por 4 etapas, né? E a análise de franqueabilidade, que a gente chama ele da etapa de estratégia na formatação, mas quando a gente desmembra, a gente começa a chamar de análise de franqueabilidade, porque o intuito é apresentar e validar o modelo que a gente vai construir ele, né? Perfeito. Ou seja, vamos citar um exemplo aqui. O Jomar está com um cliente ali prestando serviço, ele está fazendo análise de franqueabilidade. No meio da análise de franqueabilidade, ele fala: Jomar, quero dar seguimento aqui na minha formatação de franquias. É uma linha contínua, então. Não tem nenhuma interrupção, não tem nenhum tipo de retrabalho. É isso mesmo, Jomar? É isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, para podermos fazer uma formatação, não tem como iniciar se não for pela estratégia, estudo do modelo de negócios, né? Então, a gente, durante o trabalho de consultoria, uma das primeiras etapas é a construção do business model. A gente trabalha com ferramentas como o Canvas, né, por exemplo, com os 9 blocos constitutivos, e que essa ferramenta, ela, na verdade, ela vem ser o alicerce de toda a formatação, né? Porque ali nós temos ali qual é o público-alvo, né? Que nós vamos mais tarde ali, quando falarmos ali em estruturações, mais voltado para comercial, já começa a falar em persona, nós temos ali a proposta de valor, nós temos quais são os canais, então, nesses 9 blocos nós construímos toda essa estratégia, né? Então, assim, seria uma etapa inicial, né, que é aproveitada como se fosse o primeiro módulo, né, estratégico, e desse primeiro módulo, né, fazendo todas as análises do estudo do modelo de negócio, dos números de viabilidade do negócio, e também, né, do benchmarking, para que a gente consiga trazer um relatório final, aí nós damos continuidade ali às próximas etapas, né? Então, a primeira etapa, na verdade, da formatação, ela inicia pela estratégia, que é justamente, que seria, vamos colocar, usar o termo módulo, né? Seria um módulo de estratégia, ele seria, então, na verdade, esse produto que é a análise de franqueabilidade. Perfeito, perfeito, Gilmar. Uma coisa que eu queria perguntar, que isso eu sei que muitos empresários que estão ouvindo devem estar se perguntando, né? Uma coisa que o empresário não tem é tempo sobrando, né? O cara está sempre naquela correria e tal. A gente cita aqui muitos processos, você está citando processos de alta complexidade, entregas de alto valor, e eu queria saber, essa entrega, qual que é o nível de dedicação do empresário? Certo. A dedicação do empresário, né? Óbvio que o modelo a ser trabalhado, a ser estudado, né? Muitas vezes ele está... É muito comum o franqueado ter todos os processos, mas o processo ele não está manualizado, né? Ele está muito ainda no processo mental, né? Tudo está na cabeça do empreendedor, né? Então, quando nós fazemos tanto a análise de franqueabilidade quanto a formatação, nós precisamos principalmente extrair, né, tudo isso que está na mente do empreendedor para que a gente consiga transcrever para o papel. Então, se a participação dele não seria necessariamente na construção de materiais, tá? Que daí é a parte técnica da qual ele talvez não tenha a propriedade, né? E muitas vezes, muitos empreendedores, eles pensam que é o tanto quanto complexo fazer esse processo de formatação justamente por isso. Mas, assim, numa parceria com uma equipe técnica, como nós fazemos aqui dentro da VD, toda essa parte, a metodologia, todos os entregáveis, nós vamos fazer, claro, nós precisamos aí casar ali muito com realmente com a linha de pensamento do empreendedor. O desafio nosso, na verdade, é extrair do empreendedor toda a essência, né? Mas, assim, toda a parte operacional,
toda a parte prática, toda a produção, todos os materiais, todos os manuais, né? Quem vai desenvolver realmente a VD Negócios, né? Então, assim, para o empreendedor não seria uma entrega tão, como é que eu vou dizer, a energia que ele coloca não é uma energia operacional, mas assim, a gente precisa, em contrapartida, né, realmente está muito alinhado para que a gente consiga, através da nossa entrega operacional, que é a que a VD produz, né, para que ela seja realmente uma entrega fidedigna, que é a proposta do modelo de negócios, né? Isso é muito importante, José, que a VD não é uma empresa de treinamento. A gente não vai treinar um empresário para ele formatar a empresa dele numa franquia. Nós somos uma empresa de consultoria, assessoria. Os nossos contratos duram 6 meses, mesmo que a gente consiga formatar em menos tempo, a gente tem todo um cronograma de apoio. Nós fazemos a formatação em 4, 6, 8 mãos, né? E desenvolvemos todos os materiais. Claro que tem materiais que ele tem que nos encaminhar para a gente validar, aprovar junto a ele, né? Mas a gente está junto com o empresário para construir isso com ele, né? Então, grande parte dos materiais, né, é a VD que constrói e aprova com ele e começamos a criar todo o book, né, todo o acervo da rede de franquias dele, né? Perfeito, perfeito. Uma coisa interessante também, já que você mencionou um pouco mais cedo, é sobre essas espécies de requisitos que existem para empresas que querem se tornar uma franquia. Você tem que ter uma certa replicabilidade, pelo menos embrionária ali, né? Já em potencial. Mas eu queria saber, assim, de você, qual empresa poderia se beneficiar dessa análise de franqueabilidade? É uma questão de timing? É uma questão de modelo? Como funciona? A análise de franqueabilidade, ela serve, sim, diretamente para empresas que querem virar uma rede de franquias, mas ela também serve para empresas que querem melhorar os seus processos, querem evoluir, né, nessa parte, nessa gestão, porque ali a gente começa também a identificar vários pontos, né, de melhorias e oportunidades para a empresa, né? Pensando estritamente em empresas que querem virar uma rede de franquias, a gente tem alguns, podemos chamar de requisitos, mas na verdade são validadores para fazer muito sentido na expansão. Que são, primeiro, validar o modelo de negócio, né? Quando a gente fala validar o modelo de negócio, é porque a gente não vai lá na frente, quando a gente começar a expansão, vender algo que o cliente ainda não identificou como benefício, como interessante para ele. Então, por isso que a gente fala que o empresário já tem que ter validado seu modelo de negócio, através de, no mínimo, 1 ano, ou pegar um modelo que já está validado e que deu um toque, pessoalizou, né, ou personalizou, melhor dizendo, né, depois que ele seja lucrativo e rentável. Por quê? Porque também a gente não vai vender um modelo através de uma franquia que não deu lucro na sua unidade mãe, ali no nascedouro, né? Também não faz sentido. Como é que a gente vai vender para o investidor algo que ainda não tem resultado, né? Perfeito. Então, a gente também precisa desse ponto, né? Mas o mais importante disso, e o nosso método ele é baseado, na replicabilidade e rentabilidade. Então, quando a gente fala que é uma empresa ser replicável, não é que ela está pronta com todos os manuais, processos, já está tudo organizadinho, não é isso. É o que a gente consegue extrair desse modelo que o empresário está gerindo e outras pessoas consigam fazer o papel do empresário que criou esse modelo, né? Fazendo um exemplo bem claro. Quando a gente tem um artesão, eu não consigo extrair a essência do artesão para o Jean começar a fazer o trabalho do artesão, eu não consigo replicar isso. Agora, se o empresário produz um produto ou executa um serviço, isso eu consigo preparar que outras pessoas consigam fazer, através de processos, POPs, né? E principalmente a gente construir essa replicabilidade. Então, isso eu gosto de, é uma lenda urbana, né? A pessoa fala, minha empresa não está pronta, eu não consigo replicar. Não, esse é o trabalho da VD. O que a gente precisa ver é se ela já está validada, né? Se ela já está com interesse, se as pessoas já procuram, né? Comentam. Então, esse é o nosso papel, né? Legal. Perfeito, perfeito. Uma coisa engraçada, a gente até citou no episódio anterior, né, que a pessoa fala, não, mas
nossa, como é que você franquia? Ainda não tem manual, ainda não tem, eu não estou ainda com os processos definidos, ou ainda não tenho uma manual de gestão da rede, tá, mas para que serve a consultoria da VD? Exatamente para isso, né? Interessante. Uma grande barreira de entrada que a gente comenta, né, para que as empresas começarem a formatar numa rede de franquias é assim, eu tenho algumas coisas para fazer internamente ainda e quando eu terminar eu vou partir para a formatação, né? E isso é o nosso papel. E uma outra coisa muito clara, assim, que é também que eu acho eu gosto muito de comentar isso porque eu sou entusiasta ao modelo de franchise e acredito que a VD já temos vários cases que a gente contribui imensamente para as empresas através disso. Não necessariamente a gente precisa pegar 100% do modelo de negócio da unidade modelo, né, da unidade padrão e replicar isso, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho vamos pegar um restaurante e ele tem um menu que tem 50 pratos, a gente não precisa pegar os 50 pratos e botar que a franquia execute 50 pratos. A gente pode fazer uma análise do curva ABC, né, AB, tanto faz, e falar, olha, 20% desse teu menu representa 80% do teu faturamento. Será que faz sentido ter tanta coisa, vender tantos produtos, como tem uma empresa que a gente está formatando e viu o leque de produtos, era imenso, assim, não faz sentido ter todos esses produtos, o franqueado vender, vai gerar uma operação muito mais complexa, vai precisar de um investimento muito maior, né, uma gestão muito mais complexa, e isso vai dificultar a replicabilidade desse modelo. Então, a gente começa a ver, então a gente entra muito nesse cerne da estratégia para ver qual é a melhor forma, porque lá no final, na expansão, o que o investidor busca é um modelo que seja facilmente operacional, não quer dizer que ele não tenha que operar, mas que seja mais fácil e que seja lucrativo, né? E o que ele está investindo vai ter o retorno desse investimento. É isso que todo mundo busca, né? Perfeito. Perfeito. Você citou uma coisa interessante, Jean, essa questão do modelo, né? Inclusive, é muito comum, aí eu já até pergunto diretamente para o Jomar, é muito comum, não é, Jomar, que durante a execução do processo sejam formatados dois modelos, geralmente, né, dessa franquia, ou seja, um modelo, por exemplo, de um restaurante maior, um modelo de um pouco mais express, é isso mesmo, né, Jomar? Uhum. Não, sim, exato. Então, a partir do modelo da unidade mãe, a unidade matriz, né, como o Jean bem mencionou, nós entramos no processo literalmente, tá? Nós vamos realmente entender, fazemos uma curva ABC, entendemos quais são os produtos que realmente têm maior demanda, e quando nós fazemos um comparativo com as oportunidades que a gente encontra no mercado durante o trabalho de benchmarking, fica muito evidente e claro essas possibilidades que existem, né? Então, tem modelos, por exemplo, onde, vamos pegar um exemplo, né? O segmento de alimentação, né? A pessoa, ela tinha, né, na unidade mãe, né, um ponto de vendas, só que nós identificamos a possibilidade de não necessariamente atuar, né, com um ponto de vendas fixo e tradicional como loja de rua. Existe a possibilidade de se desenvolver um modelo de quiosque, tá? Nós encontramos essa oportunidade, né, dentro de todas as análises que nós fizemos, dentro da própria complexidade dessa operação inicial, comparado com as oportunidades que o mercado está explorando ou não está explorando, né? Então, assim, é possível com que esse empreendedor comece a validar um segundo modelo. Então, ele vai ter, por exemplo, a unidade loja de rua, né? E ele pode vir a validar, desenvolver, ele pode literalmente abrir uma loja, né, no formato de quiosque, em malls, em shoppings, né? Ou ele pode também desenvolver isso em parceria com outro franqueado, né, que é realmente desenvolver e validar e pilotar um segundo modelo. Então, assim, é possível você franquear, né, em diversas, formatar esse modelo, né, em algumas frentes, né? Eu tenho, por exemplo, algumas formatações que a gente vem desenvolvendo, onde de uma unidade inicial, o empreendedor hoje ele tem a possibilidade de operar não só, por exemplo, em loja de rua, mas em loja de shopping, em quiosque, em 3 ou 4 frentes diferentes, e em algumas situações e até em carrinhos para eventos, né?
Então, assim, a partir desse estudo, né, são encontradas as possibilidades, analisando, óbvio, né, o operacional, a complexidade operacional com as oportunidades que a gente vem encontrando. Então, é muito comum a gente conseguir, dentro desse processo, abrir algumas outras frentes também. Perfeito, perfeito. Bom, o nosso tempo já está quase acabando, infelizmente. É muito bom sempre aí estar conversando com vocês. São conversas de uma riqueza, de conteúdo muito grande. Eu agradeço aqui novamente a presença, tá, Jomar? Muito obrigado por estar aí conosco hoje. Muito obrigado, Jean, José. Então, é sempre uma alegria poder partilhar um pouco aí do que nós aprendemos, né, durante a nossa jornada. E estamos à disposição, né, reforçando mais uma vez, né, para todos que estão assistindo, caso queiram sugerir outros temas, outras pautas também. Dentro do próprio franchise, as pautas são muitas, né, a gente pode falar, né, como foi já mencionado aqui, sobre expansão de redes, que é a parte comercial, podemos falar sobre estratégia, podemos falar sobre gestão de redes também, que é a relação entre franqueador e franqueado, como desenvolver uma boa gestão com o seu franqueado, né, de tal forma que você tem bons indicadores, né, de qualidade também na sua rede. Enfim, são muitas pautas, né? Dentro do franchise é um universo fantástico, mas não só o franchise. Estamos abertos para falar de diversas outras frentes também, né? Então, a gente está sempre à disposição e é uma alegria, um prazer estar aqui com todos vocês. Perfeito, eu gostaria de agradecer também a presença do Jean Machado. Muito obrigado, Jean. Eu que agradeço, José, Geomar, é sempre muito bom trocar ideia com vocês, né, falar sobre assuntos muito interessantes e poder contribuir, né, com o empresário, aquele empresário que está buscando, né, um apoio, ou quer pelo menos confirmar, né, o que ele está pensando para a estratégia para sua empresa, e nós estamos aqui para fazer isso, apoiar, né, e também para receber assuntos, né, que possam ter dúvidas, que a gente possa tentar contribuir, né, e sempre pedindo para não esquecer, né, que dê o like, compartilhar, né, o VD Talks, ele toda quinta-feira sai um episódio, né, então a gente está aqui à disposição e muito obrigado e espero que tenham gostado. Perfeito. Para quem está ouvindo esse episódio na plataforma Spotify, clique aqui embaixo para ver a nossa enquete para você decidir o tema do próximo episódio, ok? Então, o tema do próximo episódio vai ser bem interativo. Nos vemos na próxima e muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.